Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal. O SOS Suínos já tem mais de 370 vídeos técnicos sobre a nossa atividade, como manejar corretamente os nossos animais. Mas vamos ao assunto de hoje. O baixo número de leitões nascidos no segundo parto. Nós observamos com bastante frequência que algumas porcas no segundo parto, na média, parem menos leitão do que no primeiro parto. Nós chamamos esta ocorrência de síndrome do baixo número de leitões no segundo parto. Isso é comum, isso é sabido e conhecido há 30, 40 anos. Só que à medida que as fêmeas estão se tornando cada vez mais produtivas, mais eficientes na produção, nós observamos que esse problema também ficou um pouco mais agravado. A gente percebe que a ocorrência é um pouco maior do que era há 20, 30 anos atrás. O baixo número de leitões nascidos no segundo parto tem uma série de fatores, como manejo nutricional, manejo da marrã, preparo dessa marrã, uso de ração certa para preparar a marrã, uso de uma ração gestação própria para marrã, uso de uma ração lactação, que a gente chama lactação primípara, para primeiro parto, para preparar bem essa porca de primeiro parto, para a gente não ter esse tipo de problema. Nós sabemos que as fêmeas atuais são altamente prolíferas, são mais exigentes com o ambiente, com a nutrição, com o manejo, e esse problema de baixo número de nascido no segundo parto é complicado. Nós observamos o seguinte: os erros de manejo começam lá no preparo da marrã, ração da marrã, idade e peso de cobertura dessa marrã. A gente às vezes fica ansioso e quer cobrir essa marrã muito cedo, muito nova, abaixo do peso ideal. E faltou um preparo, cobriu ela muito cedo, baixo consumo de água, equipamentos de hidráulico deficiente, uso de ração seca, a ração lactação específica para essas porcas altamente prolíferas de primeiro parto, sempre ração molhada, tá? Observar que essas porcas paridas, primeiro parto, elas precisam comer no mínimo 3, 4 vezes, 5 vezes ao dia, para não perderem muito peso na primeira lactação. A gente vê porca na primeira lactação, né, matriz primípara, desmamando os leitões, e a porca, os leitões até bons, mas a porca está no score 1 aqui, ó, às vezes abaixo do score 1, perdeu muito peso. Essa porca vai ter problema no segundo parto. O intervalo dela desmama cobertura vai aumentar, provavelmente a repetição de cio também vai aumentar, e o número de nascido no próximo parto também vai ser pior do que no primeiro. Isso serve para os próximos partos também, tá? Você judiou da matriz num parto, numa lactação, no próximo ela vai cobrar da gente. Só que para nós termos uma ideia, o intervalo desmama cobertura nessas porcas que pariram menos leitão no segundo parto, no primeiro parto o intervalo foi por volta de 8 a 10 dias. Aquelas que desmamaram bem,
e pariram bem também, igual no segundo parto ou mais, o intervalo desmama-cobertura foi entre 4 e 6 dias. Tá? Então tem diferença na eficiência produtiva, na eficiência reprodutiva do nosso plantel. Só para que nós tenhamos uma ideia, esse levantamento, agora recente, nós fizemos aí umas 300 fêmeas de genéticas diferentes, tá? De granjas mais ou menos do mesmo padrão, granja de 50 matrizes, a outra de 40 matrizes, a outra de 80, a outra de 30, mas granjas que tinham uma nutrição semelhante, adequada, e as genéticas diferentes. Das 300 fêmeas, 141 fêmeas pariram menos leitões no segundo parto do que no primeiro. Veja esse número aqui, ó. Na média, essas fêmeas, essas 300 fêmeas, no primeiro parto, elas pariram 12,5 leitões nascidos vivos. No segundo parto, a média foi 9,5 leitões nascido vivo, 31% a menos leitões. E 47% porcas pariram menos leitão no segundo parto do que no primeiro. É crítico, é problemático. E a gente às vezes, é culpa da matriz. Tem nada a ver com a matriz. Eu vi casos de matriz no primeiro parto pariu 15, no segundo parto pariu 3. Então, erros de manejo. Às vezes a porca desmama muito magra na primeira lactação e a gente quer recuperar essa porca, o score corporal dela no momento que ela está coberta, recém-coberta, e nos primeiros 25 dias pós-cobertura. Vai ter repetição de cio, reabsorção embrionária, e lá na frente, se não repetir cio, lá na frente vai parir 3 leitão. Tá? Então, a síndrome do baixo número de leitões nascidos no segundo parto ou nos partos subsequentes tem a ver com a lactação anterior, manejo e nutrição e ambiente, consumo de água da lactação anterior. Aí chega no próximo parto, é um desastre. Este foi o assunto de hoje.